grandes PAs. Já têm as fichinhas ou não? Folhas brancas aí para os meninos, que eles estão... Os PAs estão... Os pré-adolescentes estão assim num tempo de férias também. De férias da salinha, eles estão ansiosos. Mas enquanto estão aqui, estão também a tomar notinhas. A Esther preparou... A Esther e o Sandro, professores dos PAs, prepararam umas folhinhas para eles tomarem notas da pregação. E eles têm tirado notas. E... E é um encorajamento perceber que eles estão atentos e estão a ouvir a palavra de Deus. Mesmo que não seja uma coisa assim tão específica para a idade deles, mas glória a Deus por isso. Nós vamos continuar a falar sobre a oração do Pai Nosso. E estamos a meditar sobre esta oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E ao meditar sobre esta oração, também estamos a conhecer o coração de Deus. E estamos em que parte da oração? Alguém se lembra? Isto tem sido todos os domingos seguidinhos, por isso não é difícil. Pai Nosso já está. Já falamos de Pai, já falamos de Nosso, que estás no céu. Essa é a próxima parte que vamos ver hoje. Vamos ler a oração. Esta é uma oração que não é para ser recitada como uma fórmula, não é? É um modelo de oração que Jesus dá para nós percebermos o que é importante fazer parte das nossas orações, mas podemos desenvolver aquilo que é dito. Mas ainda assim, podemos orar juntos. Eu digo e todos repetimos. Podemos fazer assim? Ok? Então eu digo e os irmãos repetem. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de que precisamos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Amém. Amém. Então estás no céu, Ele está nos céus, e na primeira palavra, Pai, nós vimos que Jesus, Ele nos fala do coração de Deus, do caráter de Deus, de paternidade. Foi esse o atributo de Deus que falamos, que faz parte da natureza de Deus. Deus é Pai. Quando falamos do nosso, falamos que esse pai quer ter uma relação com uma família de filhos e que todos são chamados para ser família de Deus, tornando-se filhos de Deus através de Jesus. Só através de Jesus e recebendo Jesus na nossa vida é que nós podemos ser filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, são os que recebem Jesus pela fé, são adotados como filhos de Deus. E falamos que é assim, Deus quer uma família, porque Ele próprio é família. Ele é Trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Ele próprio é família. Daí que Deus não podia querer outra coisa que não fosse família. Tudo que não seja família é incompatível com a natureza de Deus, porque na sua própria natureza está família. E nesta terceira expressão, Jesus diz-nos que o nosso Pai está nos céus. O que é que isso quer dizer? Está nos céus. Porque é que é importante perceber isso? Porque isso mostra-nos que Deus ele está noutra dimensão de existência. Ele está noutro plano. Ele é de outra ordem. Ele não é como nós. Ele é transcendente. Ele transcende o mundo físico em que nós habitamos. E este é o terceiro atributo de Deus, podem anotar aí, terceiro atributo de Deus, transcendência. Deus é transcendente, Ele está nos céus, Ele está noutro plano, Ele está para além de. E é o que esta palavra transcendência significa. É uma palavra que vem do latim trans, né? Esta palavra agora tem sido usada com outros propósitos, mas significa para além de. Para além de, e juntamente com a palavra scandere,
que significa ascender. Então, isto significa que Deus é de uma natureza para além da nossa, uma natureza mais elevada do que a nossa. Ele não é como um de nós. Ele não é um igual a nós. Apesar de Ele ser Pai e de nos fazer filhos e de nos dar a oportunidade de partilharmos da sua natureza, Ele não é igual a nós. E é importante nós percebermos isso. Muito importante. Deus, Ele não é Ele não é um cãozinho fiel. Eu sei que é escandaloso a gente dizer isto, mas é porque é assim que a gente trata Deus às vezes. Então é bom a gente chocar aqui um bocado. Porque às vezes a gente trata Deus como mais um compincha. É um amigalhaço que a gente tem ali e tal, que a gente traz connosco na nossa mochila, né? Trazemos o Senhor e assim somos abençoados. Ele dá-nos aquilo que precisamos. Ele está sempre connosco, Ele é fiel. É um espetáculo. Mas Deus, Ele está nos céus. Ele não está aqui. Deus não é um acessório para nós aquecermos o nosso coração. Deus não é uma coisa, não é um medicamento, um antidepressivo para nos dar boas sensações. Não, Deus é muito mais do que isso. É verdade que Deus é fiel, atenção, mas nós não podemos não podemos perder de vista a transcendência de Deus. Nós não podemos perder de vista que Deus, Ele é um ser supremo. E nós devemos-lhe reverência. Reverência. Este Deus inspira-nos reverência, ou deve inspirar-nos reverência. Porque Ele é nosso Pai, Ele quer familiaridade, Ele quer que nós estejamos confiantes na Sua presença, mas é o equilíbrio. Estão a ver, irmãos? É sempre o equilíbrio. Porque é fácil a gente desequilibrar-se e tratar Deus como um qualquer, como um cãozinho fiel, ou como um gênio da lâmpada. E também é fácil a gente ter medo de Deus, como estávamos a falar também. É fácil a gente esquecer-se que Deus é Pai e a gente vive com medo de Deus. A chave está no equilíbrio, né? Que é nós entendermos que Deus, Ele quer familiaridade connosco, mas Ele não é como nós. E nós temos que ter muita reverência por Ele. E nós vemos isso na Bíblia. Vamos abrir em Apocalipse 4. Temos uma descrição, uma imagem de Deus nos céus. O Deus que está nos céus. Apocalipse 4. Todos abriram? João, que estava a receber de Deus estas revelações e que escreveu o livro do Apocalipse, João escreve assim: Depois tive a seguinte visão. Vi uma porta aberta no céu. A primeira voz que eu tinha ouvido era como a de uma trombeta e dizia assim: Sobe até aqui, vou mostrar-te o que vai acontecer a seguir. Vi então um trono no céu e nele estava sentado alguém que tinha o aspecto brilhante de uma pedra preciosa, de jaspe e de sardónica. O trono estava rodeado de um arco-íris que brilhava como uma pedra de esmeralda. À volta do trono havia mais 24 tronos, e nestes tronos estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Havia 7 archotes ardentes que brilhavam diante do trono. São os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia como que um mar, límpido como cristal. No meio do trono e à sua volta havia 4 seres vivos, cheios de olhos, tanto por diante como por trás. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo parecia-se com um touro novo, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de um homem, e o quarto era parecido a uma águia a voar. Cada um dos 4 tinha 6 asas e estavam cobertos de olhos por toda a parte, tanto por dentro como de fora. Cantavam de dia e de noite sem nunca parar. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os 4 seres vivos cantam hinos de glória, de louvor e ação de graças àquele que está sentado sobre o trono e que vive por todo o sempre, os 24 anciãos caem por terra, diante daquele que está sentado sobre o trono, e prostram-se diante daquele que vive por todo o sempre.
Lançam as suas coroas aos pés do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e foi por tua vontade que elas existem e foram criadas. Bem, temos assim uma visão de Deus no seu trono no céu. Ele é o Pai nosso que está nos céus. E como é que nós podemos ter outra atitude diante destas imagens, diante deste Deus, que não ficar deslumbrados e com assombro com a glória de Deus? No capítulo 1, se formos ao capítulo 1 do Apocalipse, podem ler depois, Jesus aparece a João, um Jesus glorificado, e diz que João cai por terra. João caiu por terra como morto, completamente cheio de assombro e de medo. E Jesus diz: não tenhas medo. E então é também essa... Jesus diz isso imensas vezes durante os Evangelhos. Não é? Quando os discípulos veem certas coisas e Jesus diz: não tenhas medo. Não é? Quando Jesus vem a caminhar sobre as águas, eles pensam que é o fantasma, ficam cheios de medo, e Jesus diz o quê? Não tenham medo, sou eu. Então Jesus, ele não quer uma atitude de medo diante de Deus, mas também não quer que nós tratemos Deus como um qualquer. Por isso ele ensina nesta oração: Pai nosso que estás nos céus. Quando nós perdemos de vista a transcendência de Deus, que Deus não é um como nós, que Deus é de outra ordem, nós ficamos demasiado à vontade. Demasiado à vontade. E achamos que podemos fazer qualquer coisa, que podemos viver de qualquer maneira, que podemos tratá-lo de qualquer maneira, que ele está sempre na boa. Porque ele é um cãozinho fiel, está sempre atrás de nós a abanar a cauda. Quando nós perdemos de vista a transcendência de Deus, nós começamos a ficar demasiado... Perdemos a reverência, perdemos o deslumbramento, perdemos o assombro diante da glória de Deus. Esquecemos da sua justiça, esquecemos da sua santidade. A transcendência de Deus é assim um atributo que fala de muitos outros atributos, ou que afeta muitos outros atributos. Deus está para além de, por exemplo, Deus está para além de transcendente. Ele está para além do tempo. Deus é intemporal. Deus não vive o tempo como nós. Deus é eterno. Deus, ele é omnipresente. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Ele está para além do espaço. Deus criou este universo a partir do nada. E Deus já existia antes do universo ser criado. E não havia espaço. O espaço foi criado por Deus. A nossa mente não tem capacidade para entender estas coisas. Deus é omnipotente, Ele pode todas as coisas. E Ele criou tudo a partir do nada, e do nada Ele pode fazer tudo desaparecer. Ele está para além de tudo isto. Ele é omnisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele criou tudo infinitamente complexo. O mundo é complexo, a criação é complexa. Quanto mais os cientistas investigam, quanto mais a ciência avança, em vez de descobre respostas, mas cada resposta abre uma porta de milhões de perguntas. Porque Deus criou as coisas assim para nós nunca conseguirmos entender toda a complexidade da ciência de Deus. Então Ele é o Senhor de todo o universo e isso inspira em nós reverência. Como escreveu Eugene Peterson, que é um autor que eu gosto muito de ler, que já não está entre nós, já faleceu, mas inspirou muita gente e tem muitos livros que eu recomendo. Ele diz: só podemos estar de bicos de pés perante a peça da criação e tentar perceber como podemos de alguma forma participar naquilo que Deus já está a fazer há muito tempo, muito antes de nós cá chegarmos. Então esta é a atitude, não é? Estar de bicos de pés a tentar perceber o que é que Deus está a fazer, porque nós não temos ideia. Nós não temos ideia, irmãos. Ele já estava a trabalhar muito antes de nós chegarmos e Ele trabalha muito sem nós percebermos e Ele vai continuar depois de nós partirmos. E nós ficamos de bicos de pés maravilhados e assombrados. Uma coisa que acontece quando nós nos esquecemos da transcendência de Deus é que nós criamos os nossos próprios deuses. Criamos os nossos próprios deuses. Nós ficamos com deuses pequeninos. Nós criamos deuses pequeninos. Deuses que não são transcendentes, que nós podemos controlar.
Eu lembro-me de uma telenovela, não sei se os irmãos brasileiros se vão lembrar disso. Aqui as telenovelas brasileiras eram muito populares. Eu já não sei qual era, mas havia uma telenovela que havia uma senhora muito devota, né, muito católica, que tinha o seu santinho em casa, e quando aquilo que ela queria não acontecia, ela pegava no santinho, virava de costas para a parede, ficas de castigo, não fizeste o que eu queria, agora ficas de castigo. Qual é essa telenovela? Ninguém sabe. Era a Tieta do Agreste. Era a Perpétua. Castigava o santinho. E isto é ótimo, não é, irmãos? É um Deus maravilhoso. Quer dizer, maravilhoso para o nosso conforto. Nós podemos controlá-lo, não é? Ele não faz o que nós queremos. Pumba, vai para dentro do armário. Não é? Ficas aí de castigo. É um Deus controlável. São deuses pequeninos que nós criamos quando nos esquecemos que Deus não é controlável, que Deus está de fora. Deus é de outra ordem, Deus não é como nós. Nós não temos poder sobre Deus. Deus é que tem poder sobre nós. Nós não podemos mandar Deus fazer nada. Nós não podemos decretar nada. Deus é que decreta. Nós seguimos os decretos de Deus. Nós só podemos tentar perceber de bicos de pés aquilo que Deus quer fazer e depois dizemos a outra parte da oração, que é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A tua vontade, não é minha, Senhor. Mas aí já chegaremos lá. No Salmo 115, 1:7, o salmista fala precisamente destes deuses pequenos. E ele escreve, isto é muito interessante, e fala exatamente disto. Ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. E fala exatamente disto, não é? Deus está nos céus. Ele é transcendente. E todos os ídolos dos homens são nada. Agora, é fácil debater estátuas e dizer que e apontar esta forma de idolatria. Mas cuidado, porque quando nós nos esquecemos da transcendência de Deus, há outra coisa que acontece. Além de criarmos deuses pequeninos, nós criamos outro Deus que está sempre aqui a tentar sair, que é nós próprios, eu próprio. Eu sou Deus. E quando eu me esqueço da transcendência de Deus, eu acho que sou Deus. Acho que eu é que tenho poder. Quando eu me esqueço que Deus está nos céus e que Deus tem todo o poder e é transcendente sobre todas as coisas, eu acho que eu é que sou o tal. E eu começo a achar que eu é que sou Deus. E esta é uma tendência de todo o ser humano. De todo o ser humano. De achar que eu próprio posso controlar a minha realidade e que eu próprio posso controlar a minha vida. Que ilusão, irmãos, não é? Que ilusão. E à medida que nós vamos avançando na vida, nós vamos percebendo como nós estamos enganados a achar que podemos controlar o que quer que seja. Agora, estamos a falar da transcendência de Deus, estamos a falar que Deus está para além de, estamos a falar que Deus é de uma natureza infinitamente mais elevada do que a nossa, Ele é algo além de nós, além de toda a criação, além de todo o universo. Mas há uma coisa que nós também nunca podemos esquecer para termos uma visão equilibrada de Deus. É que Deus está nos céus, mas Ele também está connosco. Ele está nos céus, mas Ele está connosco. Aliás, Ele veio em forma de homem à terra. Ele, o Deus transcendente, o Senhor de todas as coisas, veio em forma de homem à terra para ser o quê? Para ser Emmanuel. O que é que significa Emmanuel? Deus connosco. Então ele veio ser Deus connosco. Ele não ficou lá nos céus, no seu trono, e Ele veio cá. Ele enviou o seu Filho, pessoa da Trindade, né, para estar cá connosco. Depois Jesus morreu na cruz, né, ressuscitou, e depois já não há mais Deus connosco.
Certo? Porquê? Porque Ele enviou o seu Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos, antes de partir, Ele disse, eu pedirei ao Pai para vos enviar um outro defensor que esteja sempre convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. E Ele está convosco e habitará em vós, por isso o conhecem. Então Jesus pediu ao Pai para nos enviar outro defensor que esteja sempre connosco. Este é o Espírito da verdade. E Ele habitará connosco. Então nós não estamos sós. Quando nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, nós não podemos esquecer isto, que Ele está aqui connosco. Ele está connosco e aqueles que o recebem, Ele está em nós. Ele quer habitar em nós. Ele não quer habitar só connosco, mas em nós. Esta palavra aqui, defensor, é uma palavra com um significado muito rico. É a palavra em grego, é parakletos. Já estão a aprender grego, irmãos? Né? Estamos todos a sair daqui, uns crânios. Podem escrever aí a palavra em grego? Façam aí um desenho. Parakletos tem um significado muito rico. É traduzido por defensor, às vezes consolador, outras vezes ajudador, e significa tudo isso. Mas não há uma palavra que transmite este significado tão rico, que é consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um advogado em tribunal. O Espírito Santo, Ele está aqui, Ele foi enviado, ele foi enviado para a igreja, para Ele habitar em nós e nos encher de poder para nós mostrarmos quem Deus é ao mundo, como família, como igreja. E Ele está sempre a interceder por nós. O Espírito Santo está sempre a interceder por nós. Em Romanos diz que nós não sabemos orar como convém, nós não temos entendimento. Lá está, porque nós não sabemos o quadro, não vemos o quadro todo. Mas o próprio Espírito pede a Deus por nós com gemidos indescritíveis. O próprio Espírito ora. Ele ora por nós. Não é incrível isto, irmãos? E Deus, que vê mesmo dentro dos próprios corações, conhece o que o Espírito deseja, porque este pede conforme os desejos de Deus em favor dos que lhe pertencem. Então, o Espírito que conhece Deus, sabe qual é a vontade de Deus, ele sabe qual é... Ele vê tudo, ele sabe tudo, então ele sabe qual é a melhor coisa. E ele pede a Deus para essa coisa ótima acontecer conforme os desejos de Deus, conforme a vontade de Deus, em favor dos que lhe pertencem. Não é contra nós, irmãos, é em nosso favor. Nós às vezes é que achamos que é contra nós. Mas nunca é contra nós. É sempre em nosso favor. Por isso é que diz lá em Romanos, mais à frente, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas, mesmo as coisas más, Deus transforma o mal em bem. Por isso é que nós nunca devemos desistir, irmãos, porque mesmo quando nós falhamos, mesmo quando acontecem coisas muito erradas na nossa vida, e às vezes por culpa nossa, mesmo essas coisas, Deus pode transformar em bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós só temos é que perseverar, não desistir. Então o Espírito Santo pede a Deus, Ele é Deus connosco e intercede por nós. Mas há uma coisa muito interessante que João diz na sua carta sobre Jesus. Jesus diz que se alguém cair em pecado, João diz, se alguém cair em pecado, temos quem nos defenda, que também é a mesma palavra. Parakletos, junto do Pai. Quem é este Parakletos? Jesus Cristo, o justo. E porquê é que Jesus, que está também a pedir por nós ao Pai, que está no céu, Ele está a pedir por nós, e porquê é que a intercessão de Jesus funciona? Porquê é que aquilo que Jesus pede e o Espírito Santo está a pedir em favor dos que lhe pertencem, porquê é que isso funciona? Porque Jesus, Ele já pagou a pena. Jesus, Ele já pagou. Porquê é que quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, né? Junto do Pai, o nosso advogado, o nosso Parakletos, que está a defender a nossa causa, porquê é que Ele pode defender a nossa causa e não precisa de mentir? Às vezes pensamos,
Estava a falar com um jovem no retiro de jovens que ia entrar em direito e ele estava a dizer: como é que eu faço? Um advogado tem que defender pessoas que eu sei que são culpadas. Como é que eu vou fazer? É um dilema, né? Agora, Jesus, esse dilema não se coloca com Jesus, porque ele sabe que nós somos culpados, mas ele sabe também que já pagou a pena. Por isso ele pode dizer ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque eu já paguei. A justiça já foi feita em mim. O nosso Pai que está nos céus, Ele não nos deixou sós. E agora temos 2 paracletos. A Trindade está toda a Trindade está toda focada no propósito de Deus, na vontade de Deus, que ela se cumpra e se cumpra em cada um de nós. Jesus é o advogado, o Espírito Santo é o nosso consolador, defensor. Ambos são paracletos, junto do Pai, todos a interceder por nós, irmãos. Não precisamos de mais nenhum intercessor. Não precisamos de santinhos, nem de pessoas que já morreram para interceder por nós. Que desperdício. Desperdício de tempo e desperdício de energia. Nós estarmos a virar-nos para outros intercessores, para outros mediadores, quando nós temos a Trindade a interceder por nós. Nós temos o próprio Deus, a Trindade, a interceder por nós. E por isso nós oramos: Pai nosso que estás nos céus. Esta imagem é uma imagem de uma coluna de gás e poeira onde nascem estrelas na nossa galáxia, na Via Láctea. E sabem como é que os cientistas chamaram a isto? Os pilares da criação. Os pilares da criação. Porque, no fundo, ninguém consegue olhar para isto e achar que isto não tem nada de especial. Foi só, olha, um bocado de gás e poeira. Não. Nós olhamos para isto e maravilhamos-nos. Estes pilares estendem-se por cerca de 4 ou 5 anos-luz. Irmãos, um ano-luz é uma distância. Sabem quanto é que é um ano-luz? 9,5 trilhões de quilómetros. 4 a 5 anos-luz. A nossa galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz. A nossa galáxia, isso é um dado conhecido, a nossa galáxia. Agora, depois imagina-se que há mais 400 bilhões de galáxias. Imagina-se, é uma estimativa. Mas irmãos, só para termos um vislumbre, não é? De como Deus, Ele colocou na criação a revelação da sua natureza transcendente, que nós nunca conseguimos alcançar, mas que está aqui, para nós contemplarmos. E mais do que isso, este Deus, Ele veio habitar connosco. E em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus, nós temos comunhão com Ele, como falávamos. E vamos orar. Pai nosso que estás nos céus. Quando oramos, vamos pensar nisto. Vamos pensar nesta transcendência de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Ele está nos céus e tem todo o poder e ao mesmo tempo está interessado em nós, na nossa vida. E está focado em que a sua vontade se cumpra. E nós o que temos que fazer é descansar nisso. Amém? E entrar nessa intercessão, não desistir, interceder nós também. Entrarmos na Trindade, né? Estarmos a cooperar com a Trindade, na intercessão, por nós e por aqueles que nos rodeiam. Podemos ficar de pé? Vamos orar. Vamos orar a este Deus que está nos céus. Eu pedia que 2 pessoas pudessem orar. Quem tiver esse desejo e essa vontade de levantar a voz e de exaltar este Pai Nosso que está nos céus. Amém. Alguém? Quem quer orar? Toda a gente com tanta reverência, ninguém ora. Amen.
Deus, que dizer, Senhor, perante as maravilhas que Tu fazes, Senhor. Tudo aquilo que nós conseguimos ver é maravilhoso, Senhor. E mostra o Teu poder, mostra quem Tu és. Um Deus amoroso e criativo e que pensa em todos os mínimos pormenores. Muito obrigada, Senhor. Tanto no nosso dia-a-dia há tantas coisas que nos distraem da Tua obra, Senhor, daquilo que Tu fazes, Senhor. E Senhor, e Tu fazes coisas tão pormenorizadas, Senhor, que tudo tem uma sequência, que tudo faz sentido, Senhor. E Senhor, às vezes também por nossa ignorância não sabemos, mas Senhor, Tu és maravilhoso, mesmo por tudo aquilo que Tu fazes e que nós não entendemos e não sabemos, Senhor. Ó Deus, mas queremos no nosso coração que realmente temos o melhor de tudo, que és Tu, Deus, o nosso Criador, e que Tu tens tudo e és tudo aquilo que nós precisamos para até ao dia em que vamos estar contigo, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, que não desiste de nós, pelo Teu amor que é perdoador por todos os pecados que nós cometemos Senhor, e às vezes demasiado intencionais, Senhor. Mesmo assim, Tu és um Deus de oportunidade, um Deus que estás disposto a perdoar e a mudar e a transformar e a tornar as coisas que estão mal em bem, Senhor. E obrigada por isso. Não há palavras, Senhor, na verdade, para palavras que tenham o peso que Tu mereces, Senhor. Palavras Senhor, que exaltem da forma como Tu mereces, Senhor. Mas Tu também sabes que nós somos tão limitados, Senhor. Somos limitados em tantas coisas, Senhor. Mas o melhor que nós temos é isso que queremos Te dar, Senhor. Ó Deus, e obrigada por tudo aquilo que Tu fazes e nós não sabemos, por tudo aquilo que Tu orientas, encaminhas, tudo aquilo que Tu tiras do nosso caminho para não tropeçarmos, Senhor. Todas essas coisas, Senhor, nós Te louvamos. Eu Te louvo, Te glorifico, Senhor, e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais alguém? Obrigada, Senhor, por seres o nosso Pai querido e Pai amado. Obrigada, Senhor, porque deste o Teu Filho Jesus para morrer por toda a humanidade e obrigada porque basta nós querermos aceitar-te como Senhor e Salvador da nossa vida e Tu, Senhor, nos dás a vida eterna. Senhor, obrigada por isso, obrigada porque estás connosco, o Teu Espírito Santo habita em nós, Senhor, e Tu em todo o tempo estás connosco, Senhor. Basta nós clamarmos a Ti e Tu estás presente, Senhor, e nos dás vida, Senhor, nos dás esperança, nos aumentas a nossa fé, Senhor. Obrigada por tudo o que Tu fazes. Obrigada pelas pessoas que trazes também, Senhor, para a Tua maravilhosa luz. E oramos para que, Senhor, possamos, cada um de nós, trazer muitos, Senhor, para que Te conheçam e Te possam seguir e servir, Senhor, para que o Teu reino possa crescer e o reino de Satanás diminua. Senhor, oramos para que também nos possas consolar e confortar nas alturas de maior tristeza e desânimo, Senhor. E obrigada também pela Tua paz, que excede todo o entendimento e que Tu derramas sobre cada um de nós, Senhor. E que possamos estar atentos, Senhor, à Tua voz, ao Teu mover, Espírito Santo. E que possamos cada um de nós fazer a Tua vontade, Senhor. Amém, Senhor. E obrigada porque perdoas os nossos pecados, Senhor. E que possamos realmente buscar-te a cada dia mais e mais. E que possamos conhecer-te, Senhor, cada vez mais. E nos aproximemos mais de Ti. Obrigada pelo Teu grande amor, Senhor. Amém. Amém.